Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de muita alegria estarmos aqui reunidos no nome do Senhor. Vou estar lendo aqui em João 10, para iniciar. O ladrão não vem senão para roubar e matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Amém. Irmãos, o Senhor na sexta-feira falou que era para mim voltar um pouco lá na minha infância. Vai ser bem breve. Para mostrar que o inimigo é desde pequeno que ele começa a nos sondar para nos destruir. Quando eu tinha 8 anos, eu fui abusada. E desde então eu me sentia culpada, eu me sentia suja, e tinha um vazio muito grande dentro de mim. A gente morava lá em Itaú, eu, minha mãe, meu padrasto e meu irmão. Fomos para Antônio João, eu comecei na católica, fiz 2 meses de catequese, mas eu senti um vazio muito grande dentro de mim, né? Não era o meu lugar, assim, não me sentia, não me preenchia. Aí eu comecei na igreja evangélica. Teve uma parente minha que ligou e falou assim: meu Deus, todo mundo é católico, só você vai ser crente desde pequena? Eu falei, E comecei, passando os anos, com 12 anos, aflorou já a promiscuidade em mim. Tudo na minha vida aconteceu muito cedo. E aquele vazio, eu ia na igreja, mas nada me atraía. Um vazio. Quando eu tinha 14 anos, eu pedi para minha mãe que eu queria ir embora. Queria morar com a minha avó, logo em seguida minha mãe foi. E lá eu tentava preencher o vazio na promiscuidade. Eu queria alguém para me acolher, para me proteger. Quando eu fiz 15 anos, 2 meses depois eu conheci o Tiago. Ele me abraçou, eu pude ser quem eu era. E a minha mãe não aceitava o nosso relacionamento. E ele falou assim: vamos ter um filho? Que daí não tem como a sua mãe afastar eu e você. Eu, vamos? Mais doido aí do que ele. Eu falei, vamos. Passou 5 meses, eu engravidei do meu filho, Eduardo. Mas aí eu comecei a conhecer o Tiago, né? O Tiago me abandonava, o Tiago sumia. Não estou aqui para falar mal dele, é só lá atrás. Foi no começo. Ele me abandonava, ele sumia. Tive meu segundo filho com 17 para 18 anos. Quando eu completei 18 anos, eu falei para o Tiago: eu quero experimentar maconha. Ele, não. Eu falei assim: você vai me dar, porque se você não me der, eu vou atrás de alguma maneira. Aconteceu. Passou mais uns 2 meses, falei assim: agora eu quero experimentar o pó. Ele, não, fiz a mesma coisa, manipulei do mesmo jeito. Se você não me der, eu vou procurar lá fora. E dali foi, irmãos. E era bebida, o Thiago sumia, eu ainda não tinha me aprofundado nas drogas. Com 20 anos, começou a ir um casal na nossa casa. O Eduardo tinha 4 e o Matheus tinha 2 anos. Esse casal começou a falar para mim como que era. Como, você já usou isso? E eu não. Aquilo foi despertando uma curiosidade, porque parecia que eles eram tão felizes, eram tão livres, e eu queria aquilo para mim. Um belo dia eles chegaram lá em casa e apresentaram para mim a pasta base. Já no meu primeiro dia de uso, eu quase morri, quase me deu uma overdose de tanta droga que eu usei. Meu corpo gelou, todo mundo se assustou, me levaram para o chuveiro, me deram leite para ver se melhorava, e dali foi. Conforme foi, eu perdi a infância dos meus filhos. Nunca tive presente, né, a partir. E antes disso eu era uma loucura pelo Tiago, eu sentia muitos ciúmes, porque eu era errada, eram os meus olhos que eram maus. Era eu que tinha malícia.
antes das drogas, depois veio as drogas, ficou mais aflorado. E eu nunca dei atenção para os meus filhos que eles mereciam. E quando chegou a droga, só piorou. Foram passando os anos, comecei a roubar dentro de casa. Meus filhos não podiam ter nada. Eu consumia, eu e o Thiago, a gente consumia. Eu engravidei de João Pedro e a minha gravidez eu usei. Quando ele nasceu, eu usei. Quando ele tinha um mês, como eu colocava toda a droga no meu peito, ele ingeria. Quando ele tinha um mês, eu quase perdi meu filho. Ele desmaiava e o fôlego do Thiago apertava e ele voltava. A bênção foi que tinha uma tia, uma enfermeira que estava na casa da minha mãe. Eu comecei a gritar, saí correndo, gritando, pedindo socorro. E a minha tia sugou a boquinha dele e saiu droga. E mesmo assim, irmãos, eu não parei. E mesmo assim eu continuei e cada vez era pior. Eu não parava. E como o inimigo ele é sujo, ele não brinca, eu comecei a me prostituir. Eu me vendia por conta do meu uso de droga. Nós tivemos um cyber. O Thiago ganhava quase 10 mil reais, isso em 2014. Não dava o dinheiro. Não dava, a gente usava tudo e ficava devendo. Nunca era o suficiente, a gente ficava fazendo uma rota, Antônio João, Campo Grande, Cuiabá. Ficava aí fazendo essa rota, esse círculo vicioso. E cada vez que a gente ia embora, porque a gente achava que era um lugar que fazia mal. A pastora Ana, eu conheço ela desde os meus 9 anos. Ela não era evangélica. Em 2007 que eu conheci ela, o pastor Eliseu, e dali ela já começou a lutar comigo em oração, mas eu nunca me firmava. Eu não me firmava, eu ia na igreja, eu passava o tempo, pedia uma bênção, o Senhor me dava aquela bênção, mas eu nunca queria um compromisso com o Senhor. Passados-se os anos, eu fui para internar em várias clínicas e teve uma certa vez que teve um estouro na minha cabeça. Nós estávamos usando, tinha 5 dias que eu e o Thiago estávamos usando drogas sem comer, mal tomava água e deu um estouro na minha cabeça. E eu gritei, eu abracei ele, e nisso que eu abracei ele, veio várias mãos me abraçando. Ele falou que era um rato que passou. Mas eram várias mãos que me abraçaram, assim, sabe? Me puxando para trás. Dali então começou uma loucura na minha cabeça. Eu vi o rosto dele mudar, ele virava cabelo, ele virava outra pessoa. Isso tudo consequência da droga. Fui, pedi uma internação, fiquei 4 meses. Quando eu saí dessa internação, eu perdi a guarda dos meus filhos. E eu, em vez de querer ficar bem, querer me aprumar, eu fui mais para as drogas. Me aprofundei mais. Aonde eu comecei a me envolver com pessoas do tráfico, aonde eu passava 2, 3 dias sem dar notícia para ninguém. Ele não sabia se eu estava viva, se eu estava morta. Ele nunca ergueu a mão para mim e eu apanhava na boca de fumo porque eu queria usar droga. Feri muitas pessoas, feri meu sogro, minha sogra, principalmente a minha mãe e meus filhos. Eu não me importava, eu queria usar. E eu comecei a ser muito vista lá. Pagaram para me matar.
Eles foram por várias vezes entrar na nossa casa e algo impedia. Eles já tinham destelhado o eternite para invadir, eles iam entrar pelo telhado e pelas duas portas. E sempre que eles iam, mexiam na porta, algo afastava eles. Teve um momento que eu e o Thiago saímos, fomos fazer uma ligação de orelhão. O pai dele falou assim: você pega essa sua mulher, porque senão vocês vão morrer hoje. Se vocês não saírem daqui, vocês vão morrer. E ele não podia, ele estava sendo impedido de avisar ele. Irmãos, por várias vezes eles tentaram, Deus confundiu eles. No momento, um amigo do Thiago pegou eu e ele, a gente conseguiu sair daquele local. Fomos já para outro lugar. No outro dia, quando a gente voltou lá para pegar nossas coisas, estava tudo revirado. Isso já era final do ano de 2017. Ali eu peguei, como eu estava sendo impedida pela tia dele de ver meus filhos, eu peguei meus filhos e vim para Campo Grande. A gente estava em Cuiabá. Eu sequestrei meus filhos, porque eu tinha medo de matarem eles, de fazer alguma coisa. Viemos embora. Passou um tempo, o Thiago veio. A tia dele pegou a guarda deles, conseguiu e levou meus filhos de novo. E foi aquela luta em 2018. A pastora lutava comigo, mas eu não queria mudança, não. Eu queria só meus filhos. Eu tentei me matar tomando 2 cartelas de fluoxetina. E passou um tempo depois, eu tomei um vidro de Rivotril. Só que tudo me deu efeito contrário. Eu ficava acordada. Eu sempre ficava acordada. Eu fiquei acordada quando eu tomei esse Rivotril. Eu fiquei acordada 3 vezes, meu coração acelerado. Já parecia que ia me dar uma parada cardíaca. E nós, numa briga, eu e o Thiago, meus filhos vieram. Minha mãe conseguiu pegar eles no meio de 2018. Final de 2019, o Thiago foi embora. No final de 2018, o Thiago foi embora. Passou 3 meses, logo a gente se encontrou. Foi a minha última recaída. Nessa última recaída, irmãos, eu já sentia os demônios me segurando, eles me enforcavam. Toda vez que eu usava droga, eles me enforcavam. Respiravam, eu via vultos, coisas que nunca tinham acontecido comigo antes. Foi a última vez que eu voltei ao uso de droga, em 2019. E mesmo assim eu não parava. Eu não queria, mas eu não tinha força. Eu não tinha força para parar. Eu não conseguia. Eu pensava nos meus filhos, mas eu não amava Deus. E isso foi se estendendo um ano inteiro. Quando eu comecei a ouvir que estavam matando meus filhos, era tudo loucura da minha cabeça. Tudo loucura. Eu ouvia matando meus filhos. Eu olhava para o Thiago, eu via a arma na mão dele, ele falava: ele vai me matar. Eu batia na mão dele assim e falava: larga essa arma, faz isso comigo. Eu clamei, eu estava usando droga, eu falei: Senhor, eu não tenho força para sair daqui. Me tira daqui, me ajuda, não deixe essa notícia chegar para os meus filhos e para minha mãe. Só me dá uma chance. Só me dá uma chance de mostrar o teu caminho para os meus filhos, de mostrar o Senhor para eles. Foi a última vez que eu usei droga. Dia 21 de 2019. Eu gravo muito essa data, que é um aniversário para mim. Porque foi ali que o Senhor me resgatou. Eu comemoro. Todo dia 22 para mim. Eu comemoro, eu falo: mais um mês, né? Às vezes eu vivo só por hoje, irmãos. Mas é uma data muito importante para mim. Liguei para minha mãe, o Thiago não sabia se ele ia ir ou não. Eu falei assim: se você quer ficar comigo, você vai para lá. Ele queria ir embora, ele queria voltar para Cuiabá. E eu via às vezes ele orando. E eu falava: esse daí ficou orando e usando droga, até o dia que eu clamei a Deus, e o Senhor me ouviu. E eu falei para ele: se você não for comigo, você vai seguir seu caminho. Eu vou seguir a Cristo, eu vou para Jesus, eu vou ensinar os caminhos do Senhor.
Senhor para os meus filhos. No último segundo, ele decidiu ir para Antônio Jogo comigo. Ele falava assim: o que vai ter para mim lá? Deus honrou ele. Ele falava que não tinha nada, não tinha serviço para ele, porque a gente era muito arrogante, né? Era muito orgulhosos, não aceitava, né? Podia estar errado, foi, a gente não aceitava. Cheguei no Antônio João, fiquei 2 meses internado. Fui para a igreja, na minha arrogância, a pastora às vezes dava uma palavra dura lá, mas não era porque alguém falava da minha vida para ela, é porque o Espírito Santo usava, e eu zanguei com ela. Eu saí da igreja, fui para outra igreja, fiquei um tempo lá, mas eu só tinha parado de usar drogas. Meu comportamento ainda era latente, eu sempre fui muito ciumenta, obsessiva, ciúmes dele, meus filhos, tudo. Só que aí o Senhor usou esse outro ministério que a gente estava para o Tiago ir. O Tiago ainda fumava. Quando eu parei com tudo, irmãos. Porque eu estava bebendo até pinga no final. Eu bebia pinga, eu tinha que ter uma pinga para me tomar. Eu cortei com tudo. O Senhor me ajudou nisso. O Tiago ainda continuou no cigarro durante 9 meses. Mas mesmo assim, fui para a igreja da pastora Ana, ela sempre com muito amor e paciência comigo, né? E eu sempre fui muito brava, sempre arrogante, né? E Deus usou eu perder meu irmão para me quebrar, para me amassar, porque eu só estava limpa, eu continuava do mesmo jeito, só não usava droga, mas o meu comportamento, os meus pensamentos sempre eram os mesmos, irmãos. Quando o Senhor permitiu a morte do meu irmão, ali eu vi que a gente não é nada, sabe? Às vezes a gente fica de picuinha. Quando ele faleceu, eu estava falando com ele. O Senhor começou a me moldar, e até hoje ele vem, como o irmão falou do vaso, né? É tão lindo, é tão maravilhoso. O Senhor, ele tem tanto amor por nós, misericórdia nossas vidas, mesmo nós sendo falhos, errados, ele vai ali com todo amor, nos corrige, nos abraça, nos permitindo ali, chegar aos pés dele, se clamar e pedir perdão. Perdão, Senhor, por ser tão falha. E eu comecei a pedir para o Senhor mostrar os meus erros, irmãos. E assim foi. Melhorei. Não estou 100% com você, mas eu melhorei, irmãos. É um pouquinho, porque se for contar, é longo demais. E é tão maravilhoso esse prazer que eu tenho de estar na presença do Senhor, de estar na casa de Deus, de estar com os irmãos. Eu não troco, eu nunca senti nada igual. Nada igual. Usei vários tipos de droga, bebidas, nada se compara ao que está na casa do Senhor, de estar aqui com vocês. Amém? Somos uma família, né? Eu não entendia isso. Às vezes eu ficava de bico com os irmãos, sabe? Eu empurrava mesmo, né? A pastora está aqui de prova, e o Tiago principalmente. Eu empurrava mesmo, sabe? E ficava com o irmão assim. Aí o Senhor começou a me moldar. Cada vez que eu falava bem e me exorta, eu fico feliz, eu fico, poxa vida, mais uma vez eu errei, mas é por amor, né? Eu glorifico o nome do Senhor Jesus. Eu vou ler só mais 2 passagens, não preciso, irmãos, abrir. Mateus 4, 23 e 24. Esse Senhor que fez na minha vida, na vida do meu esposo, na vida dos irmãos. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam
deixar o nosso eu de lado, para que o Senhor cresça em nós. Para finalizar, João 14:6. O Senhor fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, irmãos? É esse Senhor que nós servimos, esse Senhor que nós viemos buscar. Um Deus que cura, liberta e ainda temos a oportunidade de ter a vida eterna. Em breve o Senhor virá. Vamos nos firmarmos em Cristo Jesus. Amém? Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu vou ser bem breve e vou fazer um breve resumo sobre tudo isso que a Fernanda falou. Primeiramente, esse mal que nós sofremos, é claro que nós fomos buscar por conta da nossa própria vaidade e por conta de preencher algum vazio que longe dos caminhos de Deus, como a Fernanda disse no começo. Isso é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e tem até um código previdenciário, é o CID-10F19, tá? E então, se alguém de vocês tem algum parente, algum familiar, algum conhecido que faz uso de substância e até de álcool e não sabe como lidar, não julga, não condena, vamos só orar, porque este mal ele mata, ele leva muitos à perdição e à morte. Já perdi muitos amigos, muitos companheiros, até hoje recebo notícias de companheiros do passado que perdem a vida, e também recebo notícias de companheiros que encontram a Cristo e que são curados, assim como nós fomos. Eu aceitei a Jesus Cristo, eu tinha 10 anos de idade, eu ouvi falar do Evangelho, e eu criei, eu recebi, fui batizado, mas eu só ouvi falar. Até então eu não tinha tido uma experiência real com Jesus Cristo. Instruído na palavra de Deus desde muito cedo, me desviei aos 14 anos e fui buscar os meus próprios desejos, conforme o mundo oferece hoje também para os nossos filhos. E esse mundo de drogas, esse mundo de álcool, de perdição, nós andamos por caminhos muito tortuosos. Eu não quero que algo que eu venha falar aqui seja para exaltar o mal ou para agradecer a gente de alguma forma. Não somos nada. Quem nos transformou foi Jesus Cristo. Tudo que é dito aqui é para que seja revelado e glorificado o nome e o poder de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tivemos experiências de envolvimento com o mundo do crime. A nossa casa com arsenais de armas, de quadrilhas, assaltantes de banco, estelionatários de alto escalão. Nós tivemos muito envolvimento desde muito cedo com o crime. Foragidos do Presídio de Segurança Máxima de Brasília estavam abrigados em casa. Hoje, infelizmente, todos esses assaltantes já foram mortos pela polícia, porque esse caminho realmente não leva ninguém a nada. Eu sempre muito arrogante, eu sempre muito soberbo, eu sempre muito altivo, porque sempre tive uma capacidade que Deus me deu de desenvolver a minha profissão com excelência. Então, nunca me faltou serviço e eu me escondia e usava disso para que eu pudesse continuar, sempre fugindo e continuando a me esconder atrás das drogas. Eu me lembro que em 2011 eu fiz consumo da substância e eu queria parar, e eu fiz o consumo da substância e me ajoelhei no meio da sala da minha empresa
uma das 5 que eu afundei, no centro da cidade de Campo Grande, capital do estado, e eu clamei a Deus de joelhos que eu queria que Ele removesse de mim e que Ele me curasse. Mas parece que Ele não ouviu, porque eu me afundei cada vez mais. Como a Fernanda disse, chegou um tempo em que eu ganhava realmente muito dinheiro e a gente finalizava o mês, eu pedia dinheiro para o meu sogro, para me pagar o aluguel, e pedia cesta básica também, e realmente era muito dinheiro. Vamos dizer assim, que há uns 10 anos atrás aproximadamente, o valor de 10 a 12 mil reais, que era o meu salário, era aproximadamente hoje uns 20 reais, uns 20 mil reais. Então, só para vocês terem noção do que a gente fazia com a nossa própria vida. E Deus sempre nos livrando do mal, mas a nossa arrogância sempre nos empurrava para outros lugares. Por conta eu me ensoberbecia por conta do meu grande conhecimento na minha profissão, trabalhei em grandes empresas, mas depois de um tempo eu comecei a me envolver com roubos, né, e desvios. Eu tenho conhecimento de informática, então como hackers fazem hoje, eu também assim fazia, lesando outras pessoas. Hoje eu me arrependo muito disso, e é sempre muito difícil para mim, sempre um desafio muito grande falar disso, desses atos horríveis que eu cometi, longe da presença de Deus, mas se é para engrandecer o nome de Jesus Cristo, eu vou dizer, eu vou falar e proclamar aos 4 cantos, porque nós não fomos remendados, não, nós somos transformados, nós nascemos de novo, nós recebemos do poder de Jesus Cristo, que é a Rei eterna e é o único que pode nos salvar e nos libertar, porque nós éramos escravos e hoje fomos libertos. Eu costumo dizer para todos que me ouvem, aonde eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu digo não porque eu desafio, não, é para as pessoas saberem. Eu digo, se eu cair de novo, então Cristo nunca me libertou, porque eu sei, assim como em Jó, no livro 42, do verso 5, ele dizia assim: com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Eu tive um encontro com Jesus Cristo, Ele se manifestou a mim. Hoje eu sei do que eu estou falando. Eu tinha ouvido falar com 10 anos de idade, mas hoje eu vi a manifestação do seu poder, da sua glória, que transformou a minha vida. Em Jó 19:25 ele também diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Essa é a promessa dele, que diz que ainda sarará, restaurará a vida de todas aquelas ovelhas que ainda ele há de chamar, e que ele vai reunir no aprisco, e então haverá somente um rebanho e um pastor. E foi para esses que eles vieram, foi para mim que ele veio, porque eu era um ladrão, e hoje ele me transformou. Ele veio para todos aqueles que querem ter um encontro com ele. É só você clamar que ele se manifestará, então você terá essa convicção que eu tenho. Em Salmos 40, no verso de 1 a 3, diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me do lago horrível, do charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. Seja através do testemunho da minha vida, ou do testemunho de muitos outros a quem Ele alcançou, para que todo aquele que crê possa ser salvo e liberto pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder de Jesus Cristo, que é o que veio nos buscar e nos reconciliar com Deus e nos transformar em novas criaturas. Diante disso, eu tenho uma paixão muito grande pelo Evangelho, porque o Evangelho de Jesus Cristo, eu sei verdadeiramente que Ele transforma. Então eu tento a cada dia
receber mais desse poder, para que eu seja mais aperfeiçoado, porque eu ainda tenho muitos erros. Eu fui liberto das drogas, nós somos curados da loucura, nós fazíamos uso de droga, com uso de psicotrópicos pesados, que só podem ser hoje consumidos com prescrição de psiquiatra. Então nós já estávamos em uma loucura. Quem trabalha nessa área sabe que todo mundo que tem algum envolvimento com droga não sai 100% perfeito. Nós estamos aqui diante de vocês hoje para a honra de Jesus Cristo. Estamos aqui ilesos e sãos, assim como aquele endemoniado gadareno que era aprisionado por espíritos e morava no meio dos sepulcros. Foi liberto por Jesus Cristo, porque ele expulsou a legião e ele se foi são e vestido no meio de todos para testemunho da glória de Deus. Em Romanos 1, 16 e 17 diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. A justiça de Deus é Jesus Cristo. A justiça de Deus é Jesus Cristo para a reconciliação do homem com Deus, para nos livrar desse mundo sujo, de corrupção. Esse império vai cair. Caiu a grande Babilônia, e o reino de Jesus Cristo já é estabelecido desde agora para todo sempre, e ele virá nos buscar. Ele só diz à igreja: persevera até o fim. Só vai haver manifestação do poder de Deus através da pregação do Evangelho, através da pregação da palavra de Deus, que é onde Jesus Cristo vai se manifestar. Porque na palavra que a Fernanda leu, diz assim: que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então a prioridade dele era pregar o Evangelho do Reino, e ali ele aproveitava para curar, para fazer uma cura, para restaurar. Mas a prioridade de Jesus era pregar o Evangelho do Reino, e a sua fama correu por toda a Síria, e trazia-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Jesus Cristo vai se manifestar, vai manifestar o seu poder através da pregação do Evangelho. Quando a igreja se colocar de pé e pregar o Evangelho e viver o Evangelho, então haverá curas e haverá também libertação e a ressurreição dos mortos. Talvez não dos mortos que já perderam a vida, mas daqueles mortos que estão vazios de Deus e procuram com alguma futilidade da vida preencher o seu vazio. Em 1 Coríntios 1,19 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. No verso 23 ele diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A cruz de Cristo é loucura para o mundo, porque o poder dele, o perdão dele e a graça dele me alcançou lá onde eu estava, lá onde a Fernanda estava, e hoje nós estamos aqui de pé para anunciar a palavra e glorificar o nome dele. Mais um pouquinho, irmãos. Como eu disse, eu amo demais o Evangelho, então eu preciso compartilhar hoje em Romanos 10, 16 e 17. Diz assim: mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías disse: Senhor, quem creu na nossa pregação?
de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Estejamos atentos à palavra de Deus, estejamos atentos ao que o Espírito quer falar aos nossos corações, para que possamos ouvir a sua voz, para que possamos alcançar a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão, para que possamos ser transformados em novas criaturas, e então podermos ser a luz do mundo e o sal da terra, e cumprir as ordens do nosso Mestre. E o Evangelho de Deus é Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Hebreus 2, 14 e 15 diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos ao seu redor. Irmãos, que os nossos corações estejam dispostos a ser modificados por Jesus Cristo, verdadeiramente, no mais íntimo do nosso ser. Porque Deus, Ele quer nos testar, não é no meio de muitas pessoas, aonde nós podemos fazer algo que pareça agradável ou aprovável, mas Ele quer nos testar quando nós estamos sozinhos com os nossos próprios pensamentos. O mandamento não furtarás é um mandamento que fala muito disso, porque o furto ele é caracterizado quando não tem ninguém vendo. O roubo, o assalto, você está me vendo, você sabe quem eu sou, eu mostrei a minha cara. O furto não. O furto é a ocasião de quando há um descuido e você subtrai algo onde não tem ninguém vendo. E é exatamente isso que Deus quer dizer para nós, que Ele sonda os nossos corações quando estamos nos mais íntimos dos nossos pensamentos. É quando para nós não nos furtarmos e não nos enganarmos e manter uma aparência, mas no fundo não termos o nosso coração transformado, porque os nossos pensamentos são maus, e a Escritura aqui nos diz, quando nós trazemos à tona todo tipo de pensamento mau que sondou a nossa cabeça no dia de hoje, então nós nos encontramos nus diante de Deus, assim como Adão quis esconder a sua nudez com a folha de figueira. Não adianta, irmãos, não adianta. É isso que eu luto, para que Deus me transforme e remova todos os meus maus pensamentos que ainda tenho, para que eu seja digno de ser chamado discípulo de Cristo, discípulo do Mestre, e para que eu seja aprovado naquele grande dia, porque Ele vem, Ele vem. Nós chegamos em Antônio João, o Thiago chegou com um chinelo 38, o pé dele 42. A gente não tinha nada, mal tinha roupas. E hoje a gente mora na nossa casa, é tudo muito humilde, mas é nosso, sabe? A gente não tinha nada, a gente não tinha nada, não podia nem ficar perto dos meus filhos e morar com eles. E hoje a gente mora com eles estão conosco. Na nossa casa tem tudo muito simples, tudo muito humilde, mas é o nosso canto, né? O Thiago tem um bom emprego, né? Quando ele falou que queria fazer, quando o João não tinha nada, o Senhor honrou ele. Mas isso não é para vangloriar o Thiago e a Fernanda, é para glorificar o nome do Senhor, porque o melhor que eu quero, assim, o que o Senhor faz na minha vida é remover todos os meus defeitos de caráter, né? Remover tudo que não vem do Senhor, né? Glorifico muito a Deus pela vida do meu esposo, porque eu conheci o pior lado do Thiago. E antes eu orava pelo esposo, abençoado. Ele é, mas principalmente um homem do Senhor, na presença do Senhor, honesto, caráter moldado. Eu glorifico a Deus pela vida dos meus filhos. Hoje eles não vão comigo na igreja, mas
Eu sei que é tudo no tempo do Senhor, né? Tudo tem seu tempo. E só que meus filhos são umas bênçãos, passaram muitas coisas, irmãos, viram muitas coisas, foram muito machucados, mas são bondosos, carinhosos, não tenho problema com eles de vício. Eu já tenho um filho de 18 anos e um de 16, né? Estava com a sobrinha aí, que vai fazer 12 anos, e meus filhos são umas bênçãos, porque tudo de ruim que era para jovem ser, né, meus filhos não são. Amém? Então, é isso. A mensagem hoje que eu fui lavado no sangue do Cordeiro. Dou graças a Deus por isso. E desejo que essa graça e essa misericórdia também se estenda ainda a muitos outros que estão perdidos, aguardando a igreja. O servo bom espera o seu Senhor no portão. Que as nossas lamparinas estejam acesas quando ele retornar, e que nós não sejamos achados dormindo em sono profundo, para não sermos repreendidos. O Espírito e a noiva dizem: vem, e aquele que tem sede, vem, e beba de graça da água da vida. Maranata, o Senhor logo vem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem 2 anos. 2 anos e pouco no trabalho dele, homem de confiança no trabalho. E ele guerreou tudo para ele vencer. Não foi assim. Ele guerreia até hoje. O inimigo vem na mente dele e ele é duro. O irmão Tiago, você não vê ele reclamando, você não vê, mas ele guerreia e está aí para onde glória do Senhor. Porque o diabo, como eu falo, ele tenta. Ele é tentador, que nem o irmão Tiago falou. A nossa luta não é no meio do povo. Nossa luta é quando nós estamos sozinhos lá. Ou que Deus fez uma obra na vida do Vanderlei também. Hoje eu estava falando que eu sou orgulhosa dele, né? Porque Deus tem trabalhado na vida dele de uma forma tremenda. Então esse é o Senhor que nós servimos. Não existe perda para ninguém. Você pode estar passando o que você tiver. Não existe perda, não existe derrota. Esse é o Senhor que nós servimos, que muda a história do mundo, amém? Essa palavra que nós deixamos, tá? Quarta-feira, né, irmão João? Hoje ele vai estar aqui, em nome de Jesus Cristo. Eu creio que meu esposo capaz de vir essa semana para Bela Vista. Eu não sei também, porque a gente amanhã vai para Campo Grande, de madrugada, levar minha neta. Terça-feira nós vamos levar meu filho para o médico para já marcar a cirurgia, que vai ter que operar as 2 pernas, mas é coisa que não vai ser grave, né? Só para tirar um chumbo que ficou e os estilhaços de outra perna, que é mais sério um pouquinho. Mas se tiver um tempinho, eu creio que ele vai vir essa semana aqui na igreja, dar um conversar com o evangelista, no nome de Jesus Cristo. Mas daí domingo na ceia nós vamos estar aqui, amém? Eu espero todos vocês, me convida mais um para vir, vamos estar aqui, vamos se unir, vamos vencer, amém? Chama todos à frente, os irmãos, para nós estar orando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Venham todos, para nós estarmos orando, para nós encerrar, vamos orar pelos casais, né? Em nome de Jesus Cristo, orar pelos irmãos, pela família. A irmã está nascendo, vem ajudar nós a orar, né? Em nome de Jesus Cristo. Eu estou fazendo uma campanha pela Viviane e pelo irmão Tiago. Vocês têm passado a espiritual, tá? Vocês estão passando por uma obra de bruxaria, de alguém que quer destruir o casamento de vocês, entendeu? Peço que os irmãos estejam orando por esse casal. Estão sendo cometidos por obra de bruxaria. O Senhor me revelou depois daquilo, sabe, meu filho? Eu decidi que eu não dormia, como que a gente não dorme? Você vai orando, Deus me revelou. É alguém, tá? Alguém do passado, tá, meu Tiago? Da tua parte, não aceita, entendeu? Então está mandando demônio que está sendo enviado. Está na forma de bruxaria, ou vodum, né? Magia negra, tá? Ore na casa de vocês todos os dias. Se reveste, pede para Deus cobrir vocês com sangue. Unja a entrada,
unge o quintal, lê o Salmo 91 ali. E o demônio vai ser expulso daquele lugar. Amém? E eu louvo a Deus também pela vida da irmã Eva, pela vida dele. Foi uma batalha grande. Ali, se não fosse um pastor de oração, ia desistir, tá? Muito pesado. Demônio de morte na vida da sua. O demônio ia cometer com a sua linha loucura, tá? Ia dar ela ia sofrer esquizofrenia, tá? Muito forte. Meu Deus amado, a batalha, sabe? Está passando uma batalha, está uma guerra. Só que eu creio na vitória, sabe? Nós não vamos desistir enquanto nós não ver ela por completo curada. A irmã Vera, ela foi prometida na garganta certa, o primeiro demônio que estava atuando lá. Meteu isso aí espiritual, tá? Deus vai curar a irmã por completo também. Deus vai fazer também na tua vida. Aquela dor de cabeça, as coisas tudo espiritual, tá? Deus ele vai completar a obra na tua vida. Em todas as áreas. Deus ele vai te surpreender muito, tá? Se prepara. Esteja preparado que Deus vai fazer na tua vida, amém? Irmã Danacil, vamos orar, né? Irmã Fernanda, ora os irmãos para nós, tá? Em nome de Jesus Cristo. Confio em ti.